Louvado seja Deus, amém? Quero agradecer primeiramente pastor Jean, porque durante a semana nós conversamos um pouquinho, e ele disse: pastor, se você não quiser pregar, fique à vontade, a gente vai resolver, estamos preparados, sempre. Eu disse para ele: eu quero pregar, é o que eu mais gosto de fazer. Eu também estava escalado, eu quero pedir aqui aos adolescentes, os jovens, eu era o pregador de vocês no final de semana, mas eu não podia deixar de cuidar do meu maior ministério, que é a minha família, e eu precisava ver meu filho nascer. Então vocês me perdoem, mas nós vamos estar juntos outras vezes, vai ser muito bom. O tema não podia ser mais oportuno do que esse, porque pensar para a glória de Deus está sendo nosso desafio. Domingo passado, à noite, eu fui convidado pelo Dr. Natanael, que esteve com a gente aqui no Pense e Repense, para falar sobre justamente esse tema, para a glória de Deus. Domingo passado eu estava com minha esposa, ela estava sentada à frente, na 31ª semana, e nós pregamos, e eu contei o testemunho da minha vida ali, em alguns momentos da mensagem, e nós saímos de lá, felizes da vida, contentes, pelas coisas que Deus estava fazendo em nós, da forma como Ele está agindo em nós, e estendendo as mãos sobre nós, apesar de, você está sentado aqui, apesar de você estar aqui para a glória de Deus. O boletim sensacional traz essa mensagem aí. Pensar do que nós fazemos para a glória de Deus. Pensar que o fim principal seu é para a glória de Deus. Então, eu estava ali falando disso. E saí dali para casa, para na quarta-feira, o médico olhar para a gente e falar assim: ó, não está legal aqui as coisas. Nós vamos fazer um corticoide agora, outro amanhã, e na sexta-feira, às 18h30, nós vamos ver como está a situação. Dependendo de como está, nós vamos fazer o parto. Essa foi a decisão de um médico chamado Marcos Filisbino, que é um presbítero, inclusive, e ele disse para a gente que não estava legal. Então, ele comunicou à médica, que é a obstetra da minha esposa, e disse para ela que ela se preparasse. Durante a quinta-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, nosso coração estava ali quase saindo pela boca, porque há menos de um ano e pouco atrás, abril de 2016, nós estávamos numa situação não tão parecida, porque o quadro era outro, mas sabendo que na 24ª semana, a nossa família estava em risco. A nossa casa estava em risco e nós poderíamos perder a nossa filha. Então nós saímos para casa com o coração agitado. E aí eu comuniquei logo os meninos, o Cláudio, o Fred, em primeiro lugar o pastor Jean, dizendo: parece-me que eu não vou estar nesse acampamento com os meninos, não. Vamos orar. Na sexta-feira, pela manhã, ela recebeu um comunicado. Eu preciso contar isso para a glória de Deus. Ela recebeu um comunicado dizendo: nós vamos adiantar a sua ultrassom, porque o consultório está muito cheio, o Dr. Marcos tem muitos atendimentos. Como ele tinha encaixado a Tati para fazer aquele exame, ele disse: nós vamos adiantar. Às 16 horas uma paciente desmarcou, você vem às 16. Então nós deixamos o Felipe na escola, que é o nosso primeiro filho, que nasceu na 34ª semana. Durante o nascimento dele, a Tati ficou 5 dias na UTI, e o Felipe 10 dias na UTI. Eu estou vivendo assim as cenas de quando visitei o Felipe deitado naquela incubadora mecânica, com a perninha bem fininha, e orando a Deus, e a Tati internada numa outra UTI, e eu pedindo ao Senhor assim: Deus, muda a história. E a igreja
clamando ao Senhor. Então, nós chegamos um pouco mais cedo no consultório, na clínica Soma, sentamos às 2h15, a moça chamou uma paciente, essa paciente não estava, então nós entramos logo em seguida. 2h30 do exame que era para ser feito às 16h, nós já estávamos fazendo o exame. Interessante que nós saímos de lá, o Marcos orou com a gente e disse, está tudo pronto? Nós já estávamos com tudo preparado, a médica já tinha exigido isso, tudo preparado, se for para fazer o parto, nós já vamos fazer de lá. O doutor Marcos orou e falou assim, pode ir agora. Vou ligar para a sua médica. Ele nos reuniu ali mesmo dentro da sala, orou com a gente, e a gente saiu esperando só o exame ficar pronto, ele assinar. Enquanto ele falava com a médica disse, daí direto para Amparo, o parto estava marcado para as 19h, caso fosse necessário. Ela disse, estou remarcando o parto para as 17h40, nós não podemos esperar muito. O João Pedro já estava recebendo um fluxo diferente de sangue, o seu coração já batia, quando o da Tati batia em alguns intervalos. Eu não posso explicar isso muito bem na minha área de medicina, mas se tiver algum médico aqui sabe do que eu estou falando. E o mais interessante, para a glória de Deus, aí eu vou ler o texto. Nós chegamos na clínica Soma às 14h. Às 14h30 nós fizemos o exame. O Dr. Marcos é o que faz esses exames e ele sabe exatamente os problemas que a Tati tem. Deu um pé d'água em Goiânia naquela tarde, há muito tempo que não chovia, e a região do setor oeste, ali, muito vento. Nós não chegamos a ver, mas 30 minutos depois que a chuva toda caiu, a energia acabou na Soma. Não voltou mais a energia naquela tarde. Se nós tivéssemos feito o exame chegado para fazer às 16h, não era com ele. Se o João Pedro aguardasse mais um dia, a Tati teria uma perda fetal. Tudo para a glória de Deus. O nosso coração estava angustiado. Nós estávamos ali, Deus, como assim? Nós queríamos mais 2 semanas o João Pedro aí dentro, que seria muito diferente. Mas Deus disse assim, não, 27 de outubro, 18h26. Então, é a 4ª vez que eu sou pai, porque a primeira nós perdemos, a terceira a Alice partiu, o Felipe veio na segunda, e agora a 4ª, o João Pedro, que está lá na UTI. Ontem nós entramos na UTI, e ele é muito pequenininho, tem 42 centímetros, pequenininho nada, ele é desse tamanho assim, ele está magrinho, 1,315 kg, perdeu um pouquinho, mas Deus está cuidando daquela situação de uma forma tremenda. Quando a Tati falou com ele abriu a boca a chorar. Eu disse para Deus assim, Deus, esses pulmões estão bem formados, né? Na 31ª semana. Aí ela começou a cantar para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E eu segurando o choro aqui em cima, né? E ela cantando, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. E o João Pedro foi parando as lágrimas, parando o choro, engolindo seco, sossegando o coração. Louvado seja Jesus. A glória de Deus.
a glória para Deus, o significado da nossa vida para Deus. Hoje, quando ele abriu a boca de novo a chorar, eu falei, só está podendo querer que sua mãe canta de novo, né? Então eu falei para Tati assim, canta, pode cantar. Chorando muito. É pensar qual o significado da vida. Pensar para que é a nossa existência. Pensar para que nós existimos, para que você está sentado aqui. Para que nós estamos aqui. Por que completamos 10 anos? Por que a Igreja Luz veio para esse lugar? Por quê? Mas também de ter coragem, de assumir posição, de repensar coisas, de chamar a atenção das coisas, de tomar atitude. Vai até um lugar específico, uma grande catedral, com coragem, e afixa ali naquele lugar teses, e desenvolve a partir daqueles dias disposição nas pessoas para pensarem evidentemente no que elas precisam e devem fazer. Vocês estudaram esses dias, ouviram mensagens nesses dias sobre solas, coisas que eu e você precisamos aprender e colocar mais em prática. Eu fiquei pensando, Deus, o Senhor reservou o 5º dia, a 5ª sola para mim, a glória para Deus, somente a Ele glória. Eu entendo por quê, Deus. Eu entendo porque a minha vida precisa ser somente para a sua glória. Eu entendo porque o fim principal do homem, que é glorificar a Deus, que nós aprendemos nos nossos dias de estudo para o batismo, que nós ouvimos alguém falar, em algum estudo bíblico que você viu falar, o seu fim principal, o fim principal da sua vida é para glorificar a Deus. Eu entendo porque só lhe deu glória. Eu entendo porque isso é tão importante na minha vida e tão importante na vida dos meus irmãos. Eu entendo porque, Deus, a gente passa aflição, a gente enfrenta lutas e tribulações. Isaías capítulo 26, eu vou ler o texto. Mesmo sentado como você está, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. Naquele dia, cântico de confiança e proteção divina, Isaías 26, 1. Naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri-vos as portas para que entre nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Vou repetir o 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Dr. Hugh Moorhead, um professor de filosofia da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, ele perguntou a 250 renomados filósofos, cientistas, intelectuais do mundo. A pergunta dele foi: qual o significado da vida? Alguns deram bons palpites. Outros inventaram um propósito para não passar em branco. Ainda outros, honestamente, disseram que eles não tinham a menor ideia de qual era o significado da vida. Vários deles pediram ao professor que, caso ele descobrisse a resposta, que ele comunicasse com eles. Diga para nós qual é o significado da vida. Se eu pudesse fazer essa pergunta para vocês, se você pudesse falar aqui nesse auditório, qual é o significado da vida? Qual é o significado da vida para você? Quando eu olho para o João Pedro deitado lá, das 2 vezes que eu tive a oportunidade de chegar perto da UTI, e olhar para ele e dizer: qual é o significado dessa vidinha? Com as canelinhas finas, respirando ainda com dificuldade, tentando vencer logo nos seus 2 primeiros dias de vida, sem saber exatamente o que está acontecendo, mas já com um propósito. Qual o significado da vida? O perfil do profeta Isaías é um profeta urbano,
é um profeta que está ligado à corte, é um profeta que está ligado a um ministério exercido no ano 740, 700 antes de Cristo. Era um tempo de agitação política, era um tempo de lutas. Havia um domínio assírio da região. Os assírios eram violentíssimos, eles agiam com muita dureza contra os seus opositores, agiam com violência, inclusive, cortavam cabeças, os seus ataques eram ferozes, cortavam os membros nas batalhas. Era também um ano de agitação, anos de agitação espiritual muito grande naqueles dias, porque havia o domínio do pecado intenso. E a mensagem do profeta é uma mensagem de confrontação, uma mensagem de encorajamento, a chamada de encorajamento naquele lugar, encorajamento para um dia de vitória. O profeta Isaías está apontando para um dia de vitória. É o profeta tão próximo ali das coisas do Senhor, que se dedicou, que se entregou, que se colocou, que compreendeu o que ele era, a confrontação da vida da santidade, a confrontação de viver para a glória, única glória de Deus, para dar a Deus toda a glória. Esse é o profeta que gera um encorajamento espiritual para um dia de vitória. O texto aponta para um dia de celebração. E se você prestou atenção, o versículo 1 diz que naquele dia se entoará um cântico. Nós só entoamos cânticos quando nós estamos, música, quando nós estamos alegres, felizes, aconteceu coisas muito boas, nós estamos celebrando. Ele está apontando para isso. Entoará um cântico na terra de Judá. Será um dia de reafirmação. A parte B do versículo nos diz que nós temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros. Naquele dia será um dia de reafirmação. Nesse dia de reafirmação será um dia também de comunhão. Nós estaremos juntos. Interessante que o profeta, no primeiro momento, ele está apontando no sentido primário para a restauração de Jerusalém, a grande Jerusalém, o fim do domínio assírio naquele lugar, o fim das mortes violentas, o fim da dor, o fim do sofrimento para aquelas pessoas, pelo menos naquela cidade. Os assírios vão sair daqui, e quando eles saírem daqui, será um dia maravilhoso para nós. Mas no sentido pleno, o profeta está apontando para o dia da glória, o dia de Cristo, o estabelecimento da nova Jerusalém, o estabelecimento onde os salvos pelo Messias, o Redentor, aquele que nós prestamos glória, aquele que nós prestamos honra, a santa cidade de Jerusalém, narrada no Apocalipse capítulo 21, ele está apontando para esse dia. Ele diz: será um dia de vitória, será um dia de gozo, será um dia onde as experiências de restauração, de mudança, estarão completas. Será um dia que nós glorificaremos a Deus na intensidade, não só mais nos acampamentos, não só mais nos encontros, não só mais nos cultos de celebração, mas será o nosso dia, será o dia para sempre. Ele está apontando para isso. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para isso tudo, nós pensamos no Isaías, que entende o propósito da vida, dar a Deus glória, que entende o propósito de firmar propósito. E o que é propósito? Propósito é formar, propósito é moldar, propósito é imprimir diretriz. E eu preciso dizer que o nosso propósito, eu preciso imprimir isso em nós, em mim. O meu propósito é glorificar a Deus sobre todas as coisas. Um homem sem propósito é como um barco sem leme, diz Thomas Carlyle. Um homem sem propósito é como um barco sem leme. O nosso propósito qual é? Qual é o propósito da sua vida? E eu fiquei pensando isso e tentando analisar há 500 anos atrás. Analisar aquele dia 31 de outubro de 1517. Analisar dias antes, quando o próprio Calvino, melhor, quando o próprio Lutero, antes de chegar aos seus estudos,
antes de chegar a entender o propósito, tem uma experiência fortíssima. Uma tempestade, um raio muito grande, cai naquele lugar, o seu amigo é morto, do lado. Ele está convicto que alguma coisa tinha que acontecer com ele. E eu não sei se seria assim com você, mas eu acredito que se eu estou andando na rua e alguma coisa dessa acontece comigo, eu ia cair no chão ali, pedir tremer, começar a tremer as pernas e dizer, não, eu vi um vídeo na internet, tinha um menino que está lá com sombrinha, debaixo da tempestade, e de repente cai um raio em cima daquele lugar, uma região de muitos raios, e eu não sei o que aconteceu com ele depois, mas eu sei que ele fez, e soltou o guarda-chuva assim, correndo, e eu não sei exatamente, parece que o garoto sobreviveu, mas eu fiquei imaginando se naquele dia, o Lutero ali entende que alguma coisa, o meu amigo morre aqui do meu lado, o que está acontecendo aqui? E a história nos diz que ele decide largar tudo, abandonar tudo e servir a Deus. Todos os seus conhecimentos de direito, todas as suas lutas, as dificuldades que ele passava, ele diz, eu vou largar tudo isso e agora eu vou para o seminário. Eu vou viver uma história. Um seminário católico. Um mosteiro, um lugar onde ele tinha que aprender algumas coisas, e lá dentro algumas coisas começam a inquietar ele, eu vivo para a glória de Deus, ele começa a pensar algumas coisas, e ele começa a analisar os propósitos da sua vida, ele começa a pensar, para que a minha existência? Que valores são esses? E o resto da história você já sabe. Lutero marca a história. Ele não só afixa aquelas 95 teses, mas ele aponta para o mundo qual deve ser o propósito da vida do cristão. Ele não quis causar uma rebelião na Igreja Católica, muito menos sair dela. Pode parecer estranho, né? Ele não quis sair da Igreja Católica, mas ele não podia se conformar com aquilo tudo. E em não se conformando com aquela situação, ele então entende, eu não posso aceitar aquilo que me faz fugir do propósito de Deus para a minha vida. Nós deveríamos pensar mais nisso, nós deveríamos avaliar mais o significado da vida. E eu quero deixar alguns pontos com você nessa noite. E o primeiro deles é dizer que uma vida de propósito, ou ter uma vida de propósito, é estar totalmente entregue no propósito eterno de Deus. O versículo 4 que nós lemos diz, tu Senhor, eu confio no Senhor, perpetuamente no Senhor, porque o Senhor é minha rocha. Deus é o nosso Criador, Ele é o Senhor da sua vida. Só quem nos criou pode definir eficientemente o propósito para a sua existência. É por isso que você tem que dar glória a Deus, porque Ele é o seu mantenedor. Isaías 44, 3 e 4 diz isso. Só quem nos mantém pode criar condições para que nós vivamos com propósito, porque Deus é o nosso Senhor, e só quem é o nosso Senhor pode de fato nos fazer perceber que viver com propósito significa viver como servo de Deus. Você vive para a glória de Deus, você vive para a glória de Deus, entenda em nome de Jesus. Propósito, guarda isso no seu coração, não é aquilo que você decidiu fazer da sua vida e depois comunicou a Deus, mas é aquilo que Deus decidiu fazer da sua vida e comunicou a você. Isso é propósito. Deus comunicou a você. Não é você que disse, Deus, hoje eu vou à igreja, porque a minha vida está um arraso, porque está tudo virando de cabeça para baixo. Hoje eu vou, Senhor, porque esse final de semana foi punk para mim. Então eu tenho que ir à igreja. Eu preciso ir para a igreja. Não é isso. O propósito de Deus foi comunicado a você. Foi aquilo que Deus decidiu fazer de você. É por isso que você está sentado aí. É por isso que nós estamos aqui. Propósito, queridos, uma vida de propósito é perceber então que é o propósito eterno de Deus, porque Ele criou você, Ele se manifestou a você, mas também uma vida de propósito é uma vida que se manifesta de uma forma transformadora. Nós não podemos ser os mesmos, a história nunca mais foi a mesma.
500 anos depois, nós continuamos reunidos e cantando: castelo forte é o nosso Deus. Dizendo, se Satanás quiser nos atingir, ele não vai conseguir. Porque Deus, a quem nós prestamos glória, é o Deus que se manifesta a nós, de forma transformadora. E sabe de uma coisa? Viver de forma transformadora é pensar algumas coisas. E eu preciso que você pense isso. Porque talvez a glória de Deus que se manifesta em você, transformando a sua vida, mas você reclama. E aí, eu preciso dizer duas coisas para você. Ele diz: conservarás em paz perfeita. Paz perfeita não é. Paz perfeita é. Então vamos começar pela parte que paz perfeita não é. Paz perfeita não é ausência de sofrimento. Louvado seja Deus por isso. Paz perfeita não é ausência de sofrimento. A minha esposa teve uma síndrome rara. Ela não dá muito nas mulheres, que é a síndrome de HELP. Geralmente você vai ouvir falar de eclâmpsia, pré-eclâmpsia. Mas a síndrome de HELP paralisa os órgãos, os rins, o fígado, altera de uma forma desproporcional alguns resultados. É uma coisa terrível. Então ela teve a primeira vez, já bem no 7º mês da gravidez. Na verdade, a segunda vez. A primeira vez era a primeira gravidez dela, então 2 meses ela teve um aborto espontâneo. Na segunda vez, no 7º mês, começou a acontecer. Lá a pressão começou a subir, as coisas acontecendo, e nós fomos ao médico, e a médica começou a falar: ó, alguma coisa está acontecendo, tal. E depois que tirou a placenta e tirou o Felipe de lá de dentro, no 7º mês, a pressão continuou a subir. Subir. Desculpe minhas grávidas que estão aqui falar dessas coisas, você sentado aqui. Essa é a história da minha esposa. A sua história é totalmente diferente. E então nós começamos a sofrer aquela situação. A Tati, quando saiu de lá, eu tinha que mandar o Felipe para uma UTI, que era num outro hospital na época, e a Tati para uma outra UTI, e a médica dizia: olha, a pressão não normaliza. E aí o doutor Joaquim, alguma coisa na época, dentro da UTI de um hospital da cidade, disse para mim assim: você vai para casa agora, sua esposa já está aqui na UTI, já está bem cuidada. Só queria dizer para você que nas próximas 24 horas, ela pode ter isso, mas isso ele contou umas 10 coisas. Eu fiquei olhando para ele assim, e eu falei assim: não vai ter nada disso. Mas eu saí de lá sofrendo. Eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, o meu coração pertence ao Senhor. Mas a paz perfeita não é a ausência de sofrimento, não é a ausência de conflito. A Bíblia diz que Paulo resistiu a Pedro face a face, algumas vezes, conflitando com ele, ali, de apóstolo para apóstolo. Conflitos. Paz perfeita não é ausência de sofrimento, não é ausência de conflito, mas paz perfeita é ser singular, é ser único. Deixa eu dizer uma coisa para você, e talvez você não tenha essa informação, mas você é a pessoa certa, no lugar certo. Leva isso para casa. Você é único, Deus criou você. A probabilidade de que exista alguém a você, no presente, no passado ou no futuro, é infinitesimal, algo como 10 elevado à potência de 3.000, os bons de matemática que expliquem isso, que eu não dou conta. É mais ou menos isso aí, os engenheiros que estão aqui sabem do que eu estou falando. É um negócio, Deus criou você, deixa eu dizer uma coisa para você, quebrou o molde, aleluia, quebrou o molde, ninguém pode duplicar a sua vida. Só nos filmes de ficção científica que às vezes as pessoas duplicam aí, né? Mas na realidade ninguém pode duplicar a sua vida. Não existe uma caixa com cópia de segurança. Não existe na oficina de Deus alguém que está com a chave. Eu não sei quantos aqui, eu não queria nem falar isso porque os adolescentes vão achar que eu sou muito velho, né? Mas vocês se lembram do cometa Halley?
vocês não se lembram, ficam quietos aí, porque vocês não se lembram, talvez vocês já estudaram sobre isso, mas os mais velhos que estão aqui, não se pronunciem, mas você se lembra do cometa Halley. E quando eu vi o cometa Halley passar, aliás, quando eu vi a história do cometa Halley passar, era assim, ó, ele vai passar, e ele só vai passar daqui de novo, a não sei quantos anos, e eu fiz as contas, eu disse, 100 e poucos anos, Jesus, o Senhor já vai ter voltado, não vai dar para eu ver, então eu tenho que ver hoje, eu tenho que ver agora. Então eu fui lá, sabe, para ver aquela oportunidade, para ver aquele negócio passar. O que aconteceu? Estava nublado. Tempo nublado, é sempre assim, né? É sempre assim. Era a única oportunidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. É como a história do cometa Halley. É única. Não tem jeito. Você é singular. Paz perfeita é ser singular. Você é único. Por isso, a glória de Deus precisa ser exaltada na nossa vida. Paz perfeita é ser útil, é estar no lugar certo. John Kennedy, história sensacional. Ele pediu para plantar um carvalho no gramado da Casa Branca. O jardineiro protestou. Ele disse, essa árvore demora a crescer demais. Em menos de 10 anos, essa árvore não vai estar aqui. E aí, então, John Kennedy disse para o jardineiro assim, então, essa é uma ótima razão para você começar a plantar logo. Planta logo. Você é útil. Se você está no lugar certo, comece logo. A existência de você estar no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Você é único. E se você é único, você precisa ser útil, sem medo do que o propósito de Deus determina para você. Estamos vivendo para a glória de Deus. Somente a Deus glória. Moisés, irmão, só tinha um cajado. Sim ou não? Só um. Pelo menos no livro de Êxodo não narra que quebrou um e ele pegou outro. Só tinha aquele. É o cajado que ele usou. Sansão só tinha uma queixada. A Raabe só tinha uma corda. Sim ou não? Maria só tinha um pouquinho de unguento. Arão, só uma vara. Dorcas só tinha uma agulha. Seja útil. Viva para a glória de Deus. Seja você para a glória de Deus. Nós temos que ser usados com o propósito de sermos úteis. A paz perfeita é a paz da utilidade. E paz perfeita, no terceiro lugar, é a opção certa, pelas razões certas. Seja a opção certa, seja a razão certa. Se você está numa candeia lá na cidade Jardim, se você está numa candeia lá dentro do condomínio, você é a opção certa naquele lugar, Deus te colocou lá, para viver para a glória de Deus. Eu tenho dito para os adolescentes, vivam para a glória de Deus. Eu tenho dito para os jovens, vivam para a glória de Deus. Façam para a glória de Deus. Sejam para a glória de Deus. Andem para a glória de Deus. Respirem para a glória de Deus. Porque é assim que nós temos que ser. A igreja precisa ser isso. Viver para a glória de Deus. Porque você é a opção certa. Deus espera de você. Deus separou você. E ser a opção certa é mais ou menos aquilo que Michelangelo, um grande escultor, pouco mais de 30 anos, quando já tinha produzido obras-primas gigantescas, como Pietà, Davi, e ele recebeu uma missão do Papa Júlio II. A tarefa era esculpir algumas figuras no teto da Capela do Vaticano. Apesar de resistente, no início Michelangelo aceitou o desafio. Pintar ali, porque a pintura era a sua maior paixão. 4 anos mais tarde, depois de ter pintado 400 figuras, 9 cenários, perdeu a saúde, tanto trabalhar, Michelangelo acabou fazendo uma obra que mudou a história da pintura europeia mundial. Um observador do trabalho de Michelangelo lhe perguntou, por que você deu tanta atenção nos detalhes dos cantos da capela, se ninguém vai poder perceber esses detalhes nesse lugar? E ele respondeu firme, Deus verá.
Nós fazemos para a glória de Deus. Quem vê é o Senhor. É a paz da verticalidade. É o Deus que se manifesta a você. É o Deus que vê você. Sirvam de boa vontade como ao Senhor, Efésios capítulo 6, versículo 7, ao Senhor e não aos homens. Viver para a glória de Deus. Terceiro lugar e último, viver uma vida de propósito é uma vida que se demonstra constante. O texto diz, aquele cujo propósito é firme. Propósito firme é o que resiste ao tempo. O Senhor é o nosso Deus, nós o exaltaremos e louvaremos o seu nome, porque Ele tem feito maravilhas no meio de nós. É assim, a sua vida de propósito exalta aquele cujo propósito é firme. A sua vida de propósito exalta aquele cuja história diz a Ele glória, apesar das adversidades, apesar dos sofrimentos, apesar das lutas. Propósito que te faz perceber e ficar focado. Viver com propósito não é um projeto para um ano, para uma década, para 10 anos, né? Mas é um projeto para a vida. Nós vamos estar comemorando daqui a algum tempo, mais 40, 50 anos de Igreja Luz. Mas qual foi a sua contribuição em todos esses anos para o Evangelho de Jesus nesse lugar? Propósito firme é o que permanece no foco. Quando Davi se apresentou a Saul para lutar contra Golias, ele viu que Golias tinha mais de 2,70 metros de altura, um capacete de bronze, uma couraça que, segundo os historiadores, pesquisadores, pesava em torno de 56 quilos, caneleiras de bronze, uma lança de 7 quilos, 1 Samuel capítulo 17, Saul mais do que depressa quis dar ao pequenino Davi uma armadura, um capacete de bronze, diz, vou te dar um negócio aqui, porque você tem que enfrentar um negócio aí. Contudo, você se lembra que Davi rejeitou, ele escolheu pedras, ele derrotou o gigante com um estilingue, uma funda. Vou dizer uma coisa para você, propósito firme é aquele que permanece no foco, que serve focado. Davi não precisou de armadura. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não precisa passar a perna no seu amigo para alcançar o emprego, você não precisa passar por cima do outro para poder alcançar uma posição social lá no seu trabalho, você não precisa de uma promoção para ficar mais feliz. Nós ficamos felizes servindo a Jesus. Sabe alguma cena que vem na minha mente quando eu me lembro de gravidez? É porque na primeira vez a minha esposa estava se preparando muito, porque o sonho dela então era ser mãe, toda mulher tem esse sonho, e o sonho dela era o seguinte, eu quero colocar na porta da maternidade um nome. Eu quero colocar lá na porta da maternidade um nome do filho, da minha filha, que vai vir, planejar para isso. Como nós saímos da casa da minha sogra, no nascimento do Felipe, da casa da minha sogra, e eu estava naquele dia, no aniversário da Mariane. Eu tinha deixado a minha esposa na casa da minha sogra, e fui dar uma palavra no aniversário da Mariane naquele dia. E falei para ela assim, fica aqui, porque caso ocorra alguma coisa, você está aqui com a sua mãe. E eu saí de lá, estava tudo bem. No caminho ela falou assim, eu estou vendo umas estrelinhas. O médico tinha dito para a gente assim, viu estrelinha, pressão está alta, então corre. E nós fomos para um postinho, estava 18 para alguma coisa. A gente saiu de lá, naquele dia o Felipe nasceu. Quando a gente estava saindo da maternidade, ela começou a chorar, porque o Felipe estava internado na UTI. Ela disse, não deu certo, eu estou saindo daqui sem o meu filho nos braços. Na gravidez da Alice, mesma coisa. Na gravidez de João Pedro, hoje eu tirei ela da UTI. Só que hoje ela não estava chorando. A palavra dela foi assim, a Deus glória, né? Nós estamos saindo de novo daqui,
sem o nosso filho. Não teve nome na porta. A Deus glória, a Ele glória. Nós estamos focados, nós precisamos fazer exatamente aquilo que Deus estabeleceu como foco central da nossa vida. Eu quero concluir, mas antes eu preciso contar uma história para você, e eu preciso que você preste atenção nela. Em julho desse ano nós pisamos o sertão. Das muitas histórias que eu conheci no sertão nordestino, e eu quero viver essa história com essa igreja, no nome de Jesus. Das muitas histórias que eu experimentei no sertão, a história de um rapaz. Um rapaz naquele lugar me chamou a atenção, muito. Porque ele resolveu viver para a glória de Deus, dar glória somente a Deus em todas as ocasiões. Amar a Jesus sobre tudo. Mas antes disso, era um jovem comum, 18 anos, que tem crise na sua casa, que enfrenta situações dificílimas, terríveis, dolorosas. 18 anos de idade é acometido de uma depressão fortíssima. Ele é guarda municipal, concurso público, formou-se passou no concurso e foi trabalhar como guarda municipal lá da creche, do lugar onde ele cuidava das coisas naquele lugar. A depressão veio, e naquela depressão toda, naquele sofrimento todo, ele disse: eu não preciso mais da minha vida. Pegou uma arma, colocou na cabeça e atirou. A bala não saiu, apontou para a parede, pum! Tiro na parede, apontou de novo na cabeça, nada. A funcionária da creche, desesperada, tomou a arma dele. 8 anos de depressão, dureza. A coisa apertou terrivelmente. Ele disse: eu preciso acabar com a minha vida. Pegou um copo, colocou água, colocou algumas colheres de soda cáustica e tomou 80 quilos. O Paulo foi para 30 quilos em menos de mês. O esôfago estourado, a vida estourada, até que um dia, na sua casa, uma experiência com Jesus fez ele gritar 3 dias seguidos: Deus de maravilhas, Deus de maravilhas, Deus de maravilhas, Deus de maravilhas. E a sua família não sabia. Deus de maravilhas, Deus de maravilhas. E eles, o povo louco, o que está acontecendo com Paulo? Ele: Deus de maravilhas. Ele ficou assim. Essa foi a experiência da vida de Paulo naquele lugar. Interessante que Paulo começou a servir a Jesus. Ele serve a Jesus de uma forma maravilhosa. Não sei quantas células, um homem humilde, uma vida humilde, um guarda municipal que tem uma experiência com Jesus e depois daquela experiência resolve viver só para Jesus. Vem cá, Paulo. Desculpa, pastor Jean, eu não falei que eu faria isso. Em oração eu decidi fazer isso, para mostrar para vocês o que é a glória de Deus. Eu trouxe o Paulo porque nós estivemos lá no sertão, e quando ele bebeu o sol da cáustica, ele teve um problema na dentição, perdeu quase todos os dentes. O Paulo tem um trabalho lindíssimo no sertão nordestino. Ele visita os lugares, ele visita a serra,
Ele é de Juazeiro do Norte. Ele visita a serra, ele visita os lugares de uma forma surpreendente. Ele ama Jesus. As crianças são apaixonadas no Paulo. Ele tem dificuldades de locomoção, ele nasceu com a paralisia, muitas coisas na vida do Paulo. Se ele fosse contar, ele ficaria aqui a noite inteira. Mas nós trouxemos ele para fazer um tratamento dentário. Nós ajuntamos os médicos lá na Igreja Maranata e os odontólogos lá, e nós vamos mandá-lo de volta para casa com os dentes reformados. Mas eu queria que o Paulo contasse, em alguns minutos que eu planejei com ele, a gente não tomar muito tempo, o testemunho da vida dele. Salve a igreja, a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. O inimigo tem tentado muito contra a minha vida, desde a minha criancice, desde quando eu nasci. Nasci com problema renal, cálculos renais e com paralisia infantil, mas isso não conseguia entender o propósito de Deus na minha vida. Quando eu tinha 18 anos, em 98, eu fiz um concurso para a Guarda Municipal em Juazeiro e passei em 104 vagas, eu passei nas 94. Deus já tinha me confirmado aquele trabalho. E eu não era cristão. E aí eu saí da minha casa, minha mãe faleceu e eu saí de casa. Eu sou dos 13 filhos, eu sou o 12º filho. E aí eu se envolvi, como todo adolescente tem sua paixão, tem a sua vontade de crescer, de ter uma família. Eu me envolvi, só que a minha família não me apoiava e alguns amigos também não me apoiariam. E eu entrei em estado de depressão, assim que nem o pastor DJ relatou para vocês. E aí veio acontecer que eu, trabalhando um dia na creche, eu ouvi uma voz que a minha vida nessa terra aqui não valeria mais de nada. E aí eu peguei o revólver e tentei dar cabo da minha vida. Só que não era o propósito de Deus para mim morrer naquele dia, porque a bala, por 3 vezes que eu disparava na cabeça, não saía, mas por 3 vezes que eu atirava na parede, saía. E aí, para a glória de Deus, a merendeira chegou e tomou a arma, e eu voltei para casa angustiado. Chegando eu em casa, eu tomei sol da casca à meia-noite, porque eu ouvi novamente a voz: sai desse mundo, aqui não vale mais para nada, ninguém mais te reconhece, ninguém é mais teu amigo. E aí eu tentei dar cabo novamente da minha vida. E para a glória de Deus, foi o sobrenatural. Eu pesava 80 quilos. Eu fui para um hospital, meu pai mais minha irmã me levou. E lá eu ouvi a voz de Deus no meu ouvido. Porque meu pai perguntou para o médico: ele está doido? E o médico disse: não, ele está lúcido. E o médico disse assim, o Satanás disse através do médico para meu pai o seguinte: os dias dele vai ser 7 dias de vida, de casa para o hospital e do hospital para casa até morrer. E eu ouvi a voz de Deus dizendo: vai ser 7 dias, 7 minutos, 7 segundos, mas vai ser para a minha glória, para a glória do meu nome. Quando eu escutei aquilo, eu fiquei olhando para um lado e para o outro, eu não entendi o propósito. E aí eu passei vários meses, anos, fazendo tratamento em Fortaleza. Eu fiz uma jejunostomia para me alimentar por uma sonda aqui. Depois eu fiz uma esofagostectomia total com colapso de alça. Quem é médico sabe o que é isso. Retirou o meu esôfago, sou aberto aqui, mas não sou utilizado para a obra do Senhor Jesus. Porque eu estou com cálculos renais. Eu estou na 1.800 e poucas na fila de uma cirurgia lá em Juazeiro, mas eu creio que o Senhor vai fazer um milagre, porque antes de eu me converter totalmente, eu morri para minha família. Vocês disseram: oxe, por que ele morreu? Eu entrei num estado de depressão e a minha família, eu fui afastado do serviço e minha família me botou no CAPS para eu fazer centro psicossocial, fazer tratamento, porque eu tinha perdido a minha mente. Eu ouvia coisas que
só quem está em Cristo Jesus vê, entendeu? E aí, quando eu cheguei lá, no CAPS, eu decidi a não ir mais fazer o tratamento, mas eu decidi a fazer o tratamento com outras coisas, usar droga, isso para minha vergonha. E eu ouvi do meu pai o seguinte, uma coisa assim, que de ter um filho sobre a terra e fazer vergonha a ele, era melhor que nascesse morto. Isso me matou profundamente, entendeu? Isso trouxe em mim assim um espírito de revolta, e eu disse ao meu pai, Senhor, meu pai, não se preocupa não, que hoje mesmo à noite eu vou morrer. E como eu já tinha tentado tirar a minha vida a primeira vez, ficaram todo mundo abismado, entendeu? Que ele vai morrer, e aí? Qual foi, eu acho que eles pensaram assim, qual foi o nosso trabalho durante 10 anos sobre a vida dele? Se ele vai morrer agora. Só que eu estava dizendo que ia morrer para o pecado, porque eu ia nascer em Cristo Jesus. E uma vez eu cheguei das quebradas à meia-noite e liguei a televisão. Quando eu liguei a televisão, eu vi uma moça dando um testemunho de vida dela, que era a minha vida. Não era a vida dela, era a minha. E eu disse, não, aí chegou um amigo meu, disse, e aí, Paulão, vamos para as quebradas? Eu digo, agora mesmo, fechei a televisão e saí. No outro domingo seguinte, eu chego de frente à minha casa, na televisão, quando eu abro a mesma moça, dando o mesmo testemunho de vida, e era mesmo a minha vida. E ainda mais ela disse assim, se você crê que o Senhor Jesus pode transformar a tua vida, bota a mão no teu coração e diz amém. E aí eu fiz só assim, vamos ver se isso é verdade, ainda duvidei. Na hora que eu botei a mão no coração, disse amém. Quando eu comecei a dizer amém, eu já não estava mais em mim. Eu comecei mais ou menos assim, amado Deus e Pai, aqui diante da tua presença, Senhor, eu entrego o meu coração. Quando eu disse que entrego o teu coração, eu já estava orando em língua estranha, que eu não tinha nem conhecimento do mistério como era. Não tinha nem conhecimento do mistério. E aí eu comecei, era Deus de maravilha, Deus de maravilha, Deus de maravilha. E meus vizinhos, ele está doido, ele está louco. Paulo agora endoideceu. E meu pai chegou na casa de uma minha irmã que é cristã e disse assim, Graça, eu vou levar Paulo agora para o Santa Teresa, que é um hospital psiquiatra. Aí minha irmã disse, por quê, meu pai? Não é porque ele só está Deus de maravilha. E minha irmã disse assim, papai, dá um tempo para Paulo, porque se o senhor levar e acontecer alguma coisa com ele, Deus não vai perdoar o senhor. E aí ele ficou confuso, ele voltou novamente para outra irmã minha, que é a Antônia, que é cristã, falou a mesma história. A minha irmã disse a mesma coisa. A minha irmã chegou para mim e disse assim, Paulo, vá para o CAPS buscar a sua receita. E aí, quando eu fui buscar a receita, eu disse para a doutora o seguinte, olha doutora, eu vim aqui porque a obediência à minha irmã, mas eu não vou tomar remédio porque Jesus me curou. E ela disse assim, olha, com você com essas suas besteiras, você vai parar no Santa Teresa, porque eu nunca vi ninguém fazer isso. E eu sou cristã e não faço isso, eu ainda não estava firme na palavra. Mas eu disse para ela o seguinte, ô mulher de pouca fé, é isso, essa é a minha história. E eu queria deixar um versículo para vocês que está escrito aqui em João 9. Quando Jesus, ele vem caminhando com seus discípulos, ele encontra um jovem, um homem que é nascido de nascença cego, entendeu? E aí, os discípulos perguntam para ele. Os discípulos perguntam para ele o seguinte, mestre, quem pecou, este ou seus pais? E aí Jesus responde para eles, nem ele pecou, nem seus pais, mas para que a glória de Deus fosse manifesta nele, ele tinha que nascer desse jeito. Então, meu irmão, e nós temos que fazer a obra daqueles que nos enviou, aquele que tem um propósito sobre os céus e a terra e sobre a sua vida. Qual o motivo da sua vida nesse local, se não for um propósito de Deus? Deixa eu dizer para você uma coisa importante. O Paulo tem muitas limitações, mas na casa dele tem uma célula. Ele não tinha me falado dessa parte das línguas.
e tanto de línguas, tal. Glória a Deus, amém? Mas é uma célula gigante. Ele está hospedado comigo esses dias, até o tratamento terminar. Nós vamos começar segunda-feira. Paulo ama Jesus, vive para a glória de Deus. As crianças são loucas nele. Ele andou comigo quilômetros e quilômetros no sertão nordestino, lá, no poeirão. Eu não vi Paulo reclamar nenhuma vez nas suas limitações, entrando de casa em casa, as pessoas o respeitam, o amam. Vive para a glória de Deus. Somente a Deus glória. Obrigado, Paulo. Somente a Deus glória. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua existência? Para que você está aqui? Por que nós estamos aqui? Talvez você está sentado aqui nessa noite e você ainda não entendeu o significado da vida. E talvez se o cientista olhasse para você e perguntasse qual é o significado da vida, você iria dizer a mesma coisa. Eu não sei. Eu perguntei para Paulo e essa é uma só das histórias que ele contou aqui, mas se você sentar com ele 2 horas, 3 horas, 4 horas, você vai ouvir história desse moço. É muita história. A visitação de Deus, a forma como Deus o visita, a forma como ele fala de Jesus, a forma como ele vai parar nos hospitais para conversar com as pessoas e só falar com as pessoas, só conversar com as pessoas que estão com depressão, a forma como as pessoas o procuram, a forma como ele junta o seu dinheiro. Ele é um guarda municipal aposentado e recebe um salário mínimo, mas ele tem um ministério, ele sabe mexer com bicicletas, e ele reforma as bicicletas. E depois que elas estão reformadas, ele doa as bicicletas. Eu falei assim, mas Paulo, como assim? Não, porque Deus me disse. Uma vez eu tinha terminado de fazer uma bicicleta, era para mim. Eu tinha terminado de fazer a bicicleta e eu precisava, então aquela bicicleta era para mim. Só que um menino chegou e falou assim, me dá essa bicicleta. Aí ele disse, não, mas eu estou reformando ela para vender. Me dá a bicicleta. Aí ele foi para o quarto e depois lá no quarto Deus disse com ele, dá a bicicleta. Aí ele deu a bicicleta. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram, a família daquele menino que ganhou a bicicleta começou a ir para a igreja. Ele leva na bicicleta dele as pessoas para a igreja. Ministério, viver para a glória de Deus, dar a Deus glória, ser a sua vida um canal de bênção, ser a sua vida um canal que glorifica o nome de Deus, glorifica na sua repartição pública, glorifica dentro do ônibus, glorifica andando, glorifica na escola, glorifica na cela, glorifica na candeia, glorifica onde você estiver, glorifica a Deus, porque tem gente esperando ouvir do Evangelho. Deus é contigo, o Senhor é contigo, Ele sabe a sua história, Ele sabe quem é você, qual o significado da sua vida. Como Michelangelo, como John Kennedy, como tantos outros, que a sua marca seja para glorificar a Deus e somente a Ele dar glória. Vamos ficar de pé. Você está aqui nessa noite, há um propósito de Deus que precisa ser alcançado na sua vida. Alguma coisa precisa acontecer em você. Alguma coisa precisa acontecer na sua vida. Eu estou aqui com Maria. Maria está ali próximo do presbítero Tomás e da sua esposa Samira. A Maria é uma menina de 16 anos. Ela também é do sertão. Eu trouxe os dois de lá. Maria, aos 9 anos de idade, num acidente doméstico, levou uma facada no olho. Perdeu a visão. Mas Maria é crente. Maria da Igreja da Serra. Ama Jesus. Nós trouxemos ela para que ela faça um exame, para ver o que nós podemos fazer no olho da Maria. Mas ela não reclama. Maria não reclama. Eu conheci Maria na Serra. Vive para a glória de Deus. Você está nessa noite aqui, precisa tomar um passo para viver para a glória de Deus. Você está aqui e não sabe qual é o significado da sua vida.
O Senhor é contigo, meu irmão. Ele é com a sua história. Não aconteceu nenhuma tragédia com você, mas aconteceu várias. As coisas não estão muito bem para o seu lado. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Ele sabe da sua vida. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui nessa noite. Há muitos aqui, Senhor, nessa noite que talvez não sabem o porquê da sua existência. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor conhece a nossa vida, sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe para que nós existimos. O Senhor sabe para que nós estamos aqui. O Senhor sabe por que nós estamos nesse mundo. Ó Deus, o Senhor sabe do significado da nossa existência, o Senhor sabe, porque o Senhor sabe todas as coisas. Antes que o mundo fosse mundo, o Senhor já havia estabelecido todas as coisas, Pai. Eu te louvo pela vida dessa igreja, eu te louvo por 10 anos, eu te louvo pela história da reforma, eu te louvo, Senhor, por aquele, ó Deus amado, homem, ó Deus, que tomado pelo Teu Espírito, Senhor, Deus teve coragem de afixar teses, ó Deus, naquele lugar. Senhor, não para que fosse uma revolução, uma revolta, mas, ó Deus, para que o Teu nome fosse exaltado. Ó Deus, que nós sejamos assim. Ó Deus, assim como a vida de Paulo, que glorifica o Senhor no sertão nordestino, a vida de Maria, que glorifica o Senhor, ó Deus, na igreja da Serra, a vida, ó Senhor, Deus amado, de cada um dos meus irmãos, que glorificam o Senhor no trabalho, ó Deus amado, na repartição pública, ó Deus, no dia da semana, que a Tua graça seja sobre nós, Pai. Somente ao Senhor glória, só lhe deu glória, nós glorificamos o Teu nome, Pai, porque tudo vem de Ti, ao Senhor tudo pertence. Ó Deus, se alguém nessa noite, Pai, está sem significado na vida, ele possa encontrar o Senhor, ele possa descobrir, Pai, que só o Senhor pode fazer aquilo que menos esperamos, ó Deus amado, e fazer com que a nossa história seja real. Louvado seja o Senhor pela minha casa, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, a quem nós glorificamos o Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Amém.